Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos dando continuidade à campanha Fé. Isso mesmo, o nome da campanha se chama Fé. Ver é crer ou crer é ver? Estas são perguntas sobre fé. Esta campanha oferece um estudo profundo sobre a fé, das histórias do Antigo Testamento, de pessoas reais que demonstraram fé corajosa em situações impossíveis, até os ensinamentos de Jesus sobre o assunto. Através das leituras, você será encorajado a aprofundar seu relacionamento com Deus e para se tornar um seguidor de Jesus mais fiel. Trago hoje um tema, é um tema extra, neste sexto dia e amanhã. No sétimo dia são temas extras que saíram do nosso cronograma. Esses 2 dias estariam vagos para temas livres, para na realidade não termos as orações, mas eu me senti incomodado porque não poderíamos ficar sem a palavra. Então hoje, nesse sexto dia, um tema extra que eu trago para o sexto dia da campanha Fé. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Trago inicialmente um pequeno texto, uma reflexão, e depois iremos nos aprofundar no estudo bíblico. Certa manhã, uma jovem foi acordada pelo seu pai e lhe disse: "Olha, hoje você vai ganhar 100 mil reais, pois é seu aniversário. Ainda mais vou te dar uma bela casa, um carro e um salário até o final da tua vida." A jovem então, olhando para o seu pai, lhe disse: "Obrigado, mas eu não quero. Hoje não é meu aniversário e eu não mereço. Ainda mais, como não posso aceitar este presente sem nada ter para merecê-lo." Aleluia. O pai replicou dizendo: "Vou pegar seu registro de nascimento e provar que é seu aniversário e que, mesmo sem merecer, eu quero lhe dar. Se caso não quiser levar, vai ficar no seu quarto." Bem, você deve estar achando tudo muito estranho, afinal, dificilmente alguém agiria desta forma. Mas quero dizer que muita gente, e até você e eu, às vezes agiam assim. Duvidar da palavra de Deus e das suas promessas. Seria muito diferente disso? Duvidar que a obra realizada na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos salvar? É diferente disso? Quantas vezes achamos que não somos salvos porque não merecemos a salvação, que temos que fazer algo para alcançá-la? Quantas vezes sofremos porque duvidamos e até descremos na verdade de Deus? Nosso Pai nos deixou como herança. Meu irmão, minha irmã, como somos parecidos com essa pequena historinha que acabei de comentar. Quantas vezes nos pegamos achando que somos isso ou aquilo, discutindo com Deus, duvidando que Ele tem para nós, é o melhor. Quantas vezes Deus precisa nos mostrar o registro, a obra redentora do nosso Senhor Jesus, realizada na cruz, para nos convencer que estamos definitivamente salvos, e tudo isso apenas pela graça. Oremos, pedindo ao Senhor para nos ajudar, para vermos tudo através dos seus olhos e aceitarmos todas as suas vontades, como a que é melhor
para nós. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Viver por fé é um grande desafio que temos em nossas vidas. Por outro lado, através dela é que temos forças para continuar os passos do nosso chamado. Precisamos cuidar deste bem tão precioso para nós. Fé deve fazer parte do nosso dia a dia, deve ser parte integrante de nossa caminhada, de nossas lutas no serviço ou no estudo, da nossa diversão no final de semana, de nossa alegria na adoração. Pela fé, temos forças para superar os obstáculos, ainda que algum deles continue a nos desafiar. Viver pela fé é confiar no Deus invisível aos olhos, mas completamente presente em nossas vidas. Aleluia! Pare e pense na hipótese de não estar mais na presença dele. Para mim é como andar sem ter mais chão, como abrir a boca para cantar e não sair mais som. É como não sentir mais o amor, como perder completamente a paixão pela vida e pelas pessoas. É como estar completamente sozinho. Ter Deus para mim é estar vivo. É estando vivo, tenho esperança naquilo que não vejo, mas sinto com todo o meu coração. Sei que Ele está agindo em todos os momentos. Sei que Ele toca os corações do seu povo no meio da sua igreja. Sei que Ele cura, opera milagres e salva. A fé, que é alimentada pelo próprio Deus, faz de nós instrumentos do seu reino, com a importância do tamanho das vidas que Ele nos usa para salvar. Por meio do sacrifício de Jesus, somos os seus proclamadores. Caso você se sinta fraco na fé, precisamos ser alimentados. Procure o Senhor, procure o projeto, busque a sua palavra e compartilhe o seu sentimento com alguém que pode ser usado por Deus para te animar. Estamos aqui para isso, o projeto. Para usar a palavra, deixar Deus nos usar para te animar, te alimentar. Para o crescimento do seu reino, Deus tem usado homens e mulheres que sabem o que significa fé. Guarde no seu coração mais uma palavra que pode fortalecer a sua fé. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que você tem, muito mais valiosa do que outros que parece, mas que, refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 de Pedro 1, versículo 7. Graças a Deus. Estudando a palavra e colocando ela em nossas vidas, em cada detalhe do que fazemos. Era o ano de 55 a.C. Haviam-se passado cerca de 20 anos desde que um homem chamado Saulo, que perseguia os cristãos, tinha aceitado o cristianismo. Ele não permitiu que o tempo enfraquecesse a sua fé em Deus, embora não tivesse observado as realidades celestiais com os seus olhos literais. Na sua fé era firme. Mas sua fé era firme. Assim, ao escrever aos cristãos ungidos que tinham esperança celestial, o apóstolo Paulo disse: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, versículo 7. Andar pela fé exige confiança absoluta na capacidade de Deus de dividir a nossa vida. Temos de estar plenamente convencidos de que Ele, de fato, sabe o que é o melhor para nós. Salmo 119, versículo 66.
ao tomarmos decisões na vida e agimos de acordo, nós levamos em conta a realidade que não se vê. Hebreus 11, versículo 1. Estas incluem os prometidos, novos céus e novas terras. 2 de Pedro 3, versículo 13. Andar pela vista, por outro lado, significa que levamos uma vida governada apenas pelo que percebemos com as nossas faculdades físicas. Isso é perigoso, pois pode nos levar a desconsiderar totalmente a vontade de Deus. Salmos 81, 12 e Eclesiastes 11, versículo 9. Quer sejamos o pequeno rebanho que recebe a chamada celestial, quer dar outras ovelhas com esperança de vida eterna na terra, cada um de nós precisa levar a sério a exortação de andar pela fé e não pela vista. Vemos que com a aplicação desse conselho inspirado, nos ajudará a não cair vítimas no usufruto temporário do pecado, o laço do materialismo e de perder de vista a proximidade do fim desse sistema mundial. Examinaremos também os perigos de andar pela vista. Rejeite o usufruto temporário do pecado. Que decisões Moisés tomou e por quê? Vamos entender um pouco. Imagine o tipo de vida que Moisés, um dos filhos de Arão, poderia ter levado. Criado entre os descendentes reais do Egito Antigo, ele tinha ao seu alcance o poder, a riqueza e a influência. Ele poderia ter ponderado: fui educado na prodigiosa sabedoria do Egito, e eu sou poderoso em palavra e ações. Se eu permanecer como parte da família real, poderei usar minha posição em benefício dos meus irmãos hebreus oprimidos. Atos 7, versículo 22. Em vista disso, Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Por quê? O que levou a rejeitar tudo o que o Egito tinha a oferecer? A Bíblia responde: pela fé, Moisés abandonou o Egito, mas sem temer a ira do rei, porque permanecia constante como que vendo aquele que é invisível. Hebreus 11, 24 e 27. A fé que Moisés tinha, que o Jeová, que o nosso Deus recompensa o proceder da justiça, o ajudou a resistir ao pecado e à autogratificação a seus prazeres passageiros. Como o exemplo de Moisés nos incentiva. Muitas vezes nós também temos de tomar decisões difíceis em assuntos tais como: devo abandonar certas práticas ou hábitos que não se harmonizam bem com os princípios bíblicos? Devo aceitar um emprego que oferece possíveis vantagens financeiras, mas prejudicaria meu processo espiritual? O exemplo de Moisés nos incentiva a não tomar decisões que reflitam a miopia deste mundo. Em vez disso, devemos exercer a fé na previdente sabedoria daquele que é invisível, Jeová Deus. Como Moisés, prezemos a amizade de Jeová acima de qualquer coisa que este mundo oferece. Como Esaú mostrou que preferia andar pela vista, que exemplo alertador temos no caso de Esaú? Veja o contraste entre Moisés e Esaú, um dos filhos do patriarca Isaac. Esaú preferiu a satisfação instantânea. Gênesis 25, 30, 34. Sem ter estima pelas coisas sagradas,
ele renunciou ao seu direito de primogênito, em troca de uma só refeição. Não levou em conta como a sua decisão de dever seu direito de primogênito afetaria sua relação com Deus, nem a influência de seu gesto teria sobre seus descendentes. Esaú não tinha visão espiritual. Ele fechou os olhos a preciosas promessas de Deus, dando-lhe pouco valor. Andava pela vista, não pela fé. O caso de Esaú serve de alerta para nós. Hoje, especificamente hoje, você que está ouvindo esta reflexão, esta oração. Ao tomarmos decisões grandes ou pequenas, não devemos nos deixar seduzir pela propaganda do mundo de Satanás, que prega a satisfação imediata de nossos desejos. Faremos bem em nos perguntar: será que as minhas decisões refletem alguma tendência de Esaú? Será que a satisfação imediata dos meus desejos significa colocar os interesses espirituais em segundo plano? As minhas decisões estão pondo em risco minha amizade com Deus e a minha recompensa futura? Que tipo de exemplo estou dando para os outros? Se as nossas decisões refletirem apreço pelas coisas sagradas, Deus nos abençoará. Provérbios 10, 22. Evitemos o laço do materialismo. Que alerta foi dado aos cristãos laodicenses, e por que isso nos interessa? Numa revelação dada ao apóstolo João perto do fim do primeiro século, o glorificado Jesus Cristo enviou uma mensagem à congregação em Laodicéia, na Ásia Menor. Era uma mensagem de alerta contra o materialismo. Embora fossem ricos em sentimentos material, os cristãos laodicenses estavam falidos em sentimento espiritual. Em vez de continuarem a andar pela fé, permitiram que os bens materiais cegassem sua visão espiritual. Revelação, Apocalipse 3, versículos 14 a 18. O materialismo causa o mesmo efeito hoje em dia. Enfraquece a fé e impede a pessoa de correr com perseverança a corrida da vida. Hebreus 12, versículo 1. Se não cuidarmos, os prazeres desta vida podem fazer com que coloquemos de lado as atividades espirituais a ponto de sufocá-las completamente. Lucas 8, versículo 14. De que modo estar contente com o que temos e o apreço pelo alimento espiritual nos protegem? Uma chave para a proteção espiritual é estar contente com o que temos, em vez de aproveitar ao máximo o que o mundo tem a oferecer e enriquecer materialmente. 1 Coríntios 7, versículos 7 a 31 e 1 Timóteo 6, versículos de 6 a 18. Quando andamos pela fé e não pela vista, encontramos alegrias no atual paraíso espiritual. Ao assimilarmos o revigorante alimento espiritual, não nos dá vontade de gritar de júbilo por causa da boa condição do coração? Isaías 65, 13 e 14. Além do mais, temos prazer em nos associar com aqueles que manifestam os frutos do Espírito de Deus? Gálatas 5, 22 e 23. Como é importante encontrar satisfação e revigoramento no que Deus provê em sentido espiritual. Que perguntas seriam bom fazer a nós mesmos? Faremos bem em nos perguntar: que lugar as coisas materiais ocupam na minha vida? Estou usando o meu recurso materiais para levar uma vida de prazer ou para promover a adoração pura? O que me dá maior prazer?
É o estudo da Bíblia e o companheirismo nas reuniões cristãs ou nos fins de semana sem responsabilidades cristãs? Reservam muitos fins de semana para a recreação, em vez de usar este tempo para o ministério de campo e outras atividades ligadas à adoração pura? Andar pela fé significa nos manter ocupados na obra do reino, confiando plenamente nas promessas de Deus. 1 Coríntios 15, 58. Mantenha em vista o fim. De que modo andar pela fé nos ajuda a ter em mente o fim? Andar pela fé nos ajuda a evitar conceitos carnal de que o fim deste sistema mundial ainda está muito longe, ou que nem virá. Diferentemente dos incrédulos que desprezam as profecias bíblicas, nós discernimos como os eventos mundiais cumprem o que a palavra de Deus preside para nos tempos de hoje, para os nossos tempos. 2 de Pedro 3, versículo 3 e 4. Por exemplo, não é verdade que as atitudes e os comportamentos das pessoas em geral são evidência de que estamos nos últimos dias? 2 de Timóteo 3, versículos de 1 a 5. Com os olhos da fé, vemos que os acontecimentos mundiais na atualidade não são apenas histórias que se repetem. Em vez disso, eles compõem o sinal da presença de Cristo e da terminação do sistema das coisas. Mateus 24, versículos de 1 a 14. Como as palavras de Jesus em Lucas 21, 20 e 21 se cumpriram no primeiro século. Considera um evento no primeiro século da Era Comum que tem um paralelo em nossos dias. Quando Jesus Cristo esteve na terra, alertou seus seguidores: quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, acampados, então sabei que tem aproximado a desolação dela. Então comecem a fugir para os montes que os estiverem na Judéia, a retirar-se os que estiverem no meio dela. Cumprindo essa profecia, os exércitos romanos, comandados por Cécio Galo, cercaram Jerusalém em 66 a.C. Mas, subitamente, os exércitos se retiraram, e esta era o sinal e a oportunidade para os cristãos ali fugirem para os montes. Em 70 a.C., os exércitos romanos retornaram e atacaram a cidade de Jerusalém e destruíram o seu templo. Joséfo relata que morreram mais de 1 milhão de judeus e 97 mil foram levados como prisioneiros. O julgamento divino foi executado contra o sistema judaico. Os que andavam pela fé e acataram o aviso de Jesus escaparam da calamidade. Aleluia. O que acontecimentos, frutos podemos esperar? Por que devemos permanecer alertas ao cumprimento de profecias bíblicas? Algo similar está para acontecer em nossos dias. Componentes das Nações Unidas estarão envolvidos na execução do julgamento divino. Assim como os exércitos romanos no primeiro século visavam manter a Pax Romana, as atuais Nações Unidas se propõem a ser um instrumento de manutenção da paz. Embora os exércitos romanos tentassem garantir relativa segurança no mundo então conhecido, foram eles quem destruíram Jerusalém. Da mesma forma, as profecias bíblicas indicam que forças militarizadas das Nações Unidas reconhecerão a religião como fator de ruptura da paz e agirão para destruir Jerusalém moderna, a cristandade, bem como o restante da Babilônia, a Grande. Revelação
17, 12, 17. De fato, o inteiro império mundial da religião falsa está à beira da destruição. A eliminação da religião falsa marcará o início da grande tribulação. Na parte final da grande tribulação, os componentes restantes deste perverso sistema mundial serão destruídos. Mateus 24, 29 e 30 e Revelação 16, 14 e 16. Andar pela fé nos mantém alerta ao cumprimento das profecias bíblicas. Não nos iludimos pensando que o organismo humano, como as Nações Unidas, seja um instrumento de Deus para trazer a verdadeira paz e segurança. Portanto, não deve o nosso modo de vida refletir em nossa convicção de que o grande dia de Deus está próximo. Sofonias 1:14. Andar pela vista. Quais são os perigos? Apesar das bênçãos que recebeu de Deus, em que armadilha caiu a nação de Israel? As coisas ocorridas com Israel antigo ilustram os perigos de permitir o enfraquecimento da fé por se andar pela vista. Apesar de terem sido testemunhas de 10 pragas que humilharam os deuses falsos do Egito, e logo depois terem sido beneficiados com a salvação espetacular através do Mar Vermelho, os desobedientes israelitas fizeram um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo. Ficaram impacientes e cansaram-se de esperar por Moisés, que demorava em descer do monte. Êxodo 32, 1, versículo 4. A impaciência os levou a adorar um ídolo, visível a olho literal. Terem andado pela vista foi um insulto a Deus, resultando na execução de cerca de 3.000 homens. Êxodo 32, 25 a 29. Como é triste quando um adorador de Deus hoje toma decisões que indicam falta de confiança nele e na sua capacidade de cumprir suas promessas. Como os israelitas foram afetados pelas aparências? As aparências afetaram negativamente os israelitas de ainda outras maneiras. Por andarem pela vista, tremeram de medo diante dos seus inimigos. Números 13, 28, 32, Deuteronômio 1, 28. Isso fez com que desafiasse a autoridade de Moisés, concedida por Deus, queixando-se de sua sorte na vida. Essa falta de fé levou-os a preferir o Egito, controlado por demônios, rejeitando a terra prometida. Números 14, de 1 a 4 e Salmos 106, 24. Como Jeová deve ter se sentido magoado ao ver o crasso desrespeito de seu povo para com seu rei invisível. O que levou os israelitas a rejeitar a direção de Deus nos dias de Samuel? Nos dias do profeta Samuel, a proferida nação de Israel caiu de novo na armadilha de andar pela vista. O povo começou a querer um rei que pudesse ver. Embora Deus tivesse demonstrado ser o rei deles, isto não bastava para que andassem pela fé. 1 Samuel 8, versículos de 4 a 9. Para seu próprio prejuízo, rejeitaram totalmente a infalível direção de Deus, preferindo ser como as nações vizinhas. 1 Samuel 8, 19 e 20. Contra que perigos de andar pela vista devemos estar em alertas? Como servos atuais de Deus, nós prezamos a boa relação com Ele. Ansiamos aprender e aplicar na vida as valiosas lições de eventos do passado. Romanos 15, 4. Quando os israelitas andavam pela vista, eles se esqueciam de que Deus, por meio de Moisés, os dirigia. Se nos descuidarmos, nós também podemos nos esquecer de que Deus, Jeová Deus e Moisés maior,
Jesus Cristo dirige a congregação cristã hoje em dia. Revelação 1:12, versículo 16. Temos de cuidar para não encarar a parte terrestre da organização de Jeová de um ponto de vista humano. Fazer isto pode resultar num espírito de queixa e na perda do apreço pelos representantes de Deus, bem como pelo alimento espiritual promovido pelo escravo fiel e discreto. Mateus 24:45. E por fim, esteja decidido a andar pela fé. O que você está decidido a fazer e por quê? Temos uma pugna, diz a Bíblia, não contra sangue e carne, mas contra os governos, contra as autoridades, contra os governantes mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Nosso maior inimigo é Satanás, o diabo. Seu objetivo é destruir a nossa fé em Deus. Ele usará todo tipo de persuasão possível para nos fazer desistir de servir a Deus. 1 de Pedro 5,18. O que nos protegerá contra sermos enganados pela aparência do mundo de Satanás? Andar pela fé, não pela vista. A confiança total nas promessas de Deus evitará que naufraguemos no que se refere à nossa fé. 1 de Timóteo 1,19. Resolutamente, portanto, estejamos determinados a continuar a andar pela fé, com plena confiança nas bênçãos de Deus. E continuemos a orar para que possamos escapar de todas as coisas que estão para acontecer no futuro próximo. Lucas 21:36. Ao andarmos pela fé, não pela vista, temos um exemplo superlativo. Cristo sofreu por vós, diz a Bíblia, deixando-vos um modelo para seguirdes de perto os seus passos. 1 de Pedro 2,21. O próximo artigo considerará como podemos fazer isso. Lembre-se, o que você aprendeu dos exemplos de Moisés e de Esaú, no que diz respeito a andar pela fé e não pela vista? Qual é a chave para evitar o materialismo? Como andar pela fé nos ajuda a evitar o conceito de que o fim ainda está muito longe? Por que é perigoso andar pela vista? Moisés andou pela fé. Que proteção você recebe por prestar atenção à palavra de Deus? E eu encerro este sexto dia da campanha Fé. Oremos, pedindo ao Senhor ajuda para vermos tudo através de seus olhos e aceitarmos toda a sua vontade como a que é melhor para nós. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, Pai, agradeço infinitamente mais pelas Suas misericórdias, pelo Seu amor, pelo Seu perdão. Meu Pai, peço perdão por todos que estão ouvindo agora esta oração. Peço misericórdia para todos aqueles que estão desviados, meu Pai, porque ainda há uma chance para a conversão, há uma chance para a salvação. E eu declaro, Pai, saúde para mim, para a minha família e para todas as famílias que seguem esta obra pelas redes sociais, pelo WhatsApp,
pelo canal no YouTube, que acessam a rádio web, o portal Pronto Socorro, meu Pai. Cada canal de comunicação, de evangelização. Agradeço também, meu Pai, aos patrocinadores que patrocinam a obra, que ajudam essa obra a não morrer, como também aqueles que ajudam como voluntários na execução do clamozão, na ajuda da oração. Eu oro também, Pai, pelas irmãs que patrocinam a internet do projeto, para os irmãos que iniciaram a campanha do pagamento lá, do depósito, da compra do equipamento, do portal, que pela fé, hoje, neste dia de hoje, 7 de junho, está marcado porque demos um passo pela fé. O projeto adquiriu o seu servidor para o portal. Que o Senhor abençoe abundantemente cada um que ajuda a sua obra. Em nome do seu Filho Jesus, peço cura e restauração para todos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus.